No Alerj Debate de hoje, nós vamos falar sobre a situação salarial dos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no estúdio, para falar sobre esse assunto, o presidente do Sindicato dos Fazendários, Marcelo Cozzolino, e o deputado estadual, Luiz Paulo. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Marcelo, vocês do sindicato estão sempre aqui na Alerj, nas galerias, nas audiências, debatendo a questão salarial desses servidores. Eu gostaria de saber qual é o salário base dessa categoria e o que isso representa no salário final de vocês a cada mês. O salário dos servidores administrativos, Secretaria de Fazenda, os funcionários fazendários, o seu contra-cheque possui 3 rubricas. Um vencimento base, que pode variar de R$ 151 a R$ 200, nível alimentar ao topo do nível superior, o pagamento do triênio, que é comum a todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro, e uma remuneração por esse servidor optar por fazer parte de um regime especial de trabalho, que é chamado de RETAF. O montante hoje não é um montante alto, um servidor de nível médio, quer dizer, a média do pagamento da Fazenda hoje está girando em torno de quase R$ 3.000, com a inclusão dessas 3 parcelas, vencimento base, triênio e RETAF. Ou seja, a gratificação é cerca de 10 vezes maior que o salário base de vocês. Exatamente. Tirando essa gratificação, deputado, esses funcionários teriam um certo problema, né? Não seria melhor fazer um plano de cargos e salários, já que eles têm dificuldade em corrigir essa gratificação, em receber, às vezes, essa gratificação? Olha, primeiro a gente tem que entender esse processo histórico. Eu acho um absurdo qualquer funcionário público, de qualquer área, ter salário base inferior ao salário mínimo regional. Porque se nós votamos aqui na Assembleia um salário mínimo regional e tem um salário mínimo nacional, você conceber que o servidor fazendário, como existe também na saúde, tem salários base entre R$ 151 e R$ 200, é algo absolutamente agressivo, né? Para corrigir isso, no ano de 90, se criou essa retribuição especial de trabalho do servidor fazendário através de uma lei, no ano de 90, uma lei proposta pelo governador Moreira Franco. E essa gratificação permanente, isto é, que tem todo ano, ela sofre um reajustamento em função do crescimento da receita ou função da UFIR, da unidade da federação aqui, o Rio de Janeiro, o que for maior. Isso faz com que esse servidor que tem esse salário vil de R$ 151, ele possa ganhar em final de carreira, isto é lá, com seus 30 anos de caso, somando esse salário miserável de R$ 151, somando o triênio, que é um percentual pelo tempo de serviço que incide sobre tudo que o servidor ganha, e o RETAF, chega a R$ 3.000. Quer dizer, toda essa discussão, essa mobilização em torno do RETAF é para garantir esse salário do servidor, para ele se aposentar no mínimo com esse salário. A partir do ano de 2009, a Secretaria de Fazenda começou a discutir aqui com o Parlamento a criação de uma nova lei intitulada PPE, Prestação Pecuniária Eventual, que seria uma gratificação variável sempre que a arrecadação proposta pelo secretário para um determinado ano fosse superada. Então essa gratificação seria calculada em cima do valor que superasse. Se o valor da gratificação não fosse maior do que se o valor da arrecadação não fosse maior do que a meta, não teria nenhuma gratificação. O cidadão ficaria só com a RETAF. Então, eu estou falando de algo que é em torno de mais R$ 500 por mês. Então, essa segunda discussão, que é sobre o crescimento da receita em relação à meta, não é relação do ano anterior, é uma meta proposta, publicada no Diário Oficial, é que geraria uma segunda gratificação, que pode ter ou não se a meta for cumprida de R$ 500. Então, no fundo, toda essa discussão
É para o servidor fazendário, em final de carreira, pela sua produção, pelo seu desempenho, pela sua dedicação, ele poder, se for de nível médio, estar ganhando em torno de R$ 3.500 brutos. Então, essa é a síntese da discussão. E quando essa lei da prestação pecuniária eventual veio para casa, o secretário de Planejamento só admitia que o servidor fazendário recebesse essa gratificação se acabasse com a anterior, que é a do RETAF, com a retribuição especial. O que seria um absurdo, porque faria o servidor ganhar os 151, mais as R$500. Ele ficaria igual ao salário mínimo para um técnico de nível médio com 30 anos de casa. Era melhor um suicídio em praça pública. E isso o sindicato não concordou, nem o parlamento. Mas, desde essa época, a Secretaria de Fazenda vive criando óbice para valorizar o seu próprio servidor, aquele que ajuda o auditor fiscal, que colabora com o auditor fiscal em fazer com que a receita do ICMS do Estado atinja valor de 25 bilhões de reais por ano, e mais o crescimento também da receita do IPVA. Então, essas discussões, né, são discussões, no meu entendimento, de uma injustiça brutal, né? É como a própria Fazenda não quisesse reconhecer o desempenho do corpo médio da sua secretaria e retribuí-lo, não é com nenhum super salário, não, com algo em final de carreira em torno de R$ 3.500. Agora, Marcelo, essa prestação vem sendo paga? Vocês recebem 2 vezes ao ano, são duas PPEs, só que são divididas em mais 2, né? Fevereiro e abril, agosto e outubro. Isso, cada uma tem 2 momentos de pagamento. Ela está sendo paga, está em dia? Ela vem sendo paga, sempre atrasada, sempre no descumprimento da lei que estabelece um calendário para o pagamento dessas parcelas. Ela vem sendo paga. A expectativa é que nós recebamos agora a última parcela referente ao segundo semestre de 2010. Mas desde o primeiro momento de pagamento, o cálculo foi feito de forma equivocada e contrariando o que está estabelecido na Lei 5756, não tem considerado o montante bruto no contra-cheque dos servidores. Vinha pagando uma parte desse pagamento. O sindicato fez uma representação, essa representação teoricamente foi acatada através de um parecer do Departamento Jurídico da Secretaria de Fazenda, e eles, em princípio, pelo menos assim tem sido alegado, estariam revendo essa situação para então poder realizar o pagamento com a diferença decorrente dessa imperícia na hora de calcular o pagamento do servidor. Para que as pessoas entendam, essa diferença seria mais ou menos de quanto? Essa diferença é porque, como a lei prevê que o total bruto do pagamento no contra-cheque do servidor seja refletido no pagamento, seja prefeito de cálculo, replicado no pagamento da PPE, nós temos que considerar as incorporações que esse servidor adquiriu ao longo da sua carreira funcional, a ocupação de cargo em comissão, outras gratificações e decorrência da ocupação desses cargos, que porventura um ou outro servidor também receba, como o abono permanência e outras questões que alguns servidores, na grande maioria até mesmo aposentados, trazem nos seus contra-cheques. Agora, os fazendários pedem também a atualização, né, do valor que é pago pela RETAF. Essa atualização seria de quantos por cento? É importantíssimo. Hoje, os últimos 5 anos não foram pagos pelo governo Sérgio Cabral. O somatório dessas variações hoje é de 25,67% sobre o total bruto. A atualização deveria ter sido feita anualmente. Isso, anualmente. Nós teríamos 5 índices a serem considerados aí de variação da UFIR de 2007 a 2011, que hoje monta um déficit de 25,67%. E é possível pagar esses valores retroativos? Ou... Claro que é, né? Porque esses valores são devidos, porque não se corrige essa gratificação, a RETAF, há 5 anos. Né? E nós estamos dizendo que esses funcionários estão tendo prejuízo na ordem, vamos dizer assim, de R$ 750 por mês durante 5 anos seguidos. Né? Ora, então é uma luta justa. Né? Pelo menos discutir o passado em folha suplementar, etc., etc., mas para se corrigir, já começar a pagar corretamente. E essa atualização do RETAF, dessa gratificação permanente, fixa, mensal, né, ela se reflete também no pagamento da PPE.
Por quê? Se o pagamento da PPE vai a 100% do total que o cidadão ganha na fazenda, que o fazendário ganha, se o total que ele ganha está defasado 25%, a PPE também vai ficar com o reflexo de estar menor, os mesmos 25%. É que fosse uma cascata de pagar a menos a quem dá seu suor e sangue para que a arrecadação tenha sucessivamente crescido acima da inflação. E essa diferença não é paga na PPE e também não é paga no 13º, não é pago no abono constitucional de 1/3 de férias. Quer dizer, ela deixa de aparecer, de figurar em diversos momentos da vida do servidor ao longo do ano. E esse benefício da PPE foi incluído também para os inativos ou não? Ativos, inativos e pensionistas. Todos recebem PPE. Agora, deputado, o senhor é presidente da Comissão de Tributação aqui da LERJ, realizou recentemente uma audiência com os fazendários e com o subsecretário de Fazenda. Nessa audiência foi possível chegar a um acordo, negociar alguma coisa para os fazendários? Olha, não foi possível chegar a acordo nenhum, né? Porque o que nós estamos querendo não é um acordo, é o cumprimento da lei. Mas foi pela primeira vez que a Secretaria de Fazenda manda aqui à casa um profissional, que foi o economista Paulo Tafner, que é o subsecretário, é um dos subsecretários de Fazenda, que veio com perfeito conhecimento do assunto. Ele sabe o que é a RETAF, ele sabe o que é a PPE, ele conhece quais são as dívidas, ele acha também que tem que ter um plano de cargos e salários, né, para que tudo isso possa ser rediscutido. Ele tem uma compreensão, pode ser até uma compreensão distorcida da realidade, mas ele tem uma compreensão. E ele ficou nos próximos dias, 30 dias, avançar nesses estudos, avançar nessas propostas que irá fazer ao sindicato, ao Cosolino. E nós marcamos uma nova audiência pública para o final do mês de junho, né, em torno do dia 24 de junho, para que ele volte aqui com essas propostas, e nós convidaremos também o Procurador-Geral do Estado, a Procuradora-Geral do Estado, ou a quem ela delegar essa função, e também o Secretário de Planejamento, porque também tem sempre um jogo de empurra. Em relação à RETAF, o jogo de empurra diz assim, não, a Procuradoria, né, acha que esta lei de 90, que vem sendo paga por diversos governos, né, desde 1990, criação do governo Moreira Franco, passa pelo Brizola, Moreira, Brizola, Nilo Batista, Marcelo Alencar, Garotinho, Rosinha, e o próprio governo do Cabral pagou uma parte atrasada logo que entrou, né? Então diz a Procuradoria, mas não diz quem da Procuradoria. Acha que esta lei é inconstitucional e nós não podemos pagar. Procuradoria não acha que nada é inconstitucional. Se acha que é inconstitucional, tem que representar, né, a inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça e depois, se for o caso, no Supremo Tribunal Federal. Então ela não acha, ela se tem certeza, ela representa. Como desde 90 nunca representou, a Procuradoria, ao contrário, ela tem certeza que é constitucional, né, porque não é uma lei nova, é lei desde 90. Nem ela representou, nem o Ministério Público, que é o fiscal da lei, também nunca fez essa representação. Então a lei é constitucional. Para isso, nessa audiência pública, nós estamos chamando também a Procuradoria. E a Secretaria de Planejamento, porque em tese todo pagamento no Estado depende da Fazenda, que é a dona do caixa, e o Planejamento, que é a dona do orçamento. Então os dois têm que se falarem. Ora, em relação às duas leis, eles só têm que ver se tem dinheiro em caixa, porque é para cumprir, é para pagar, para fazer, né, o calendário de pagamento, não em relação à PPE, mas em relação aos atrasados do RETAF. Agora, se eles querem discutir um plano de cargos e salários que envolva os fazendários e os auditores fiscais, porque a PPE dos fazendários segue o mesmo critério da PPE dos auditores fiscais. Se não serve para um, não serve para outro. O RETAF dos fazendários segue o mesmo critério dos auditores fiscais, que não serve para um, não serve para o outro. Então, se querem fazer um novo plano de cargos e salários,
Evidente que aí o planejamento e fazenda tem que conversar entre si e discutir essa proposta com os dois segmentos, o segmento dos fazendários e o segmento dos auditores fiscais. Então, eu vou pedir só um minutinho para vocês que a gente vai fazer um intervalo. O Alerj Debate volta rapidinho. Fique com a gente.